Uma via de comunicação terrestre entre América e Eurásia poderia ser concebida atravessando o oceano, estabelecendo uma conexão física entre esses continentes distantes. A possibilidade de construir uma ponte ou túnel através da estreita passagem de água que separa a Rússia e o Alasca apresentaria um empreendimento de proporções colossais. Durante anos, foram realizadas discussões sobre essa empreitada, porém, sua realização sempre foi bloqueada devido às complexidades logísticas que envolveriam. No entanto, com a Rússia e a China, agora considerando o projeto, ele poderia finalmente se tornar realidade. Nos acompanhe enquanto exploramos detalhadamente esse projeto mega-estrutural e todos os elementos incríveis que tornam essa ideia tão intrigante. Há 11 mil anos, existiu uma massa de terra chamada Beringia, que conectava a América do Norte e a Ásia. No entanto, essa rota não perdurou devido ao aumento do nível do mar. As enchentes da Beringia deram origem a uma nova característica geográfica que persiste até hoje, conhecida como Estreito de Bering. Esse corpo de água estreito e raso atua como uma fronteira natural entre os dois continentes que um dia estiveram ligados. Apesar disso, as pessoas continuaram a atravessar o estreito durante o inverno, utilizando trenós puxados por cães, esquis e até mesmo a pé. Tanto a China quanto a Rússia agora propõem a construção de um túnel monumental através do estreito, após explorarem as vantagens de sua localização geográfica ideal. Esse plano representaria um feito notável da engenharia, conectando os continentes por meio do túnel mais longo do mundo. Com apenas 83 quilômetros de largura, o Estreito de Bering possui uma profundidade máxima de 50 metros, com duas ilhas de grande porte situadas bem no meio dele. O novo elo de transporte através do Estreito de Bering é projetado para melhorar o comércio e a cooperação entre a Rússia, China e os Estados Unidos, fortalecendo ainda mais os laços entre esses países. Embora muitos tenham questionado a viabilidade desse projeto, engenheiros afirmam que ele é totalmente factível. Não há razão para não se poder construir uma ligação terrestre através do Estreito de Bering. A ideia de estabelecer uma conexão no Estreito de Bering foi inicialmente proposta em 1892, quando o engenheiro norte-americano Joseph Strauss apresentou a primeira proposta de uma ponte. Sua ideia foi submetida ao Império Russo, mas foi rejeitada. Em 1904, um grupo de magnatas ferroviários americanos apresentou o primeiro projeto de um túnel. Um ano depois, o czar russo Nicolau II aprovou a proposta. No entanto, a autoridade russa discutiu o projeto por algum tempo antes de finalmente rejeitá-lo em 1907. Apesar dos diversos eventos tumultuosos, o conceito foi deixado de lado até ser reintroduzido em 1958 pelo engenheiro chinês-americano Lin Teng. Ele sugeriu a construção de uma ponte de 85 quilômetros sobre o oceano, superando em 30 quilômetros o atual recordista, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Tang esperava que essa ligação promovesse o comércio e a compreensão entre os povos da China e da Rússia. No entanto, a complexidade do projeto fez com que ele fosse esquecido nos anos seguintes, especialmente após o falecimento de Teng em 2003. Em 2007, a Rússia apresentou o projeto Link-TKM, também conhecido como Link Intercontinental, que envolvia uma ferrovia de 6.000 quilômetros e uma ligação de petróleo conectando a região de Komsomolsk-on-Amur e Yakutsk, na Rússia, ao Alasca. Isso incluiria um túnel de 103 quilômetros através do Estreito de Bering, com poços de ventilação nas ilhas intermediárias. Se esse túnel fosse concluído, sua extensão seria mais de 2 vezes a da seção subaquática do Canal da Mancha entre o Reino Unido e a França. Em 2008, Vladimir Putin, então primeiro-ministro da Rússia, aprovou o projeto Link-TKM. Posteriormente, o governo russo endossou oficialmente o projeto em 2011. No ano de 2014, especialistas em transporte da China apresentaram seu próprio conceito do século XXI, baseado na mesma ideia. Eles propuseram a construção de uma ferrovia de alta velocidade de 10.000 quilômetros, ligando o nordeste da China aos Estados Unidos, incluindo um túnel submarino através do Estreito de Bering. Esse projeto, em suas várias manifestações, envolve a coordenação entre China, Rússia, Estados Unidos e Canadá,
e poderia custar de 65 a 105 bilhões de dólares, com um prazo de 10 a 15 anos para a conclusão. Japão e Coreia também demonstraram interesse no projeto, com empresas japonesas oferecendo-se para perfurar o túnel por 60 milhões de dólares por quilômetro. No entanto, até agora, nenhum dos países avançou além da fase conceitual de suas propostas. Se um túnel ou ponte fosse construído através do Estreito de Bering, os engenheiros enfrentariam diversos desafios, apesar da comprovada viabilidade técnica da construção. A região não apresenta icebergs, mas possui fluxos de gelo devido às camadas finas de gelo flutuante. Esses fluxos podem gerar forças consideráveis, chegando a até 44 meganewtons em um pilar de ponte, representando um grande desafio estrutural. Além disso, o aço exposto da estrutura se tornaria frágil em temperaturas extremamente frias. Para solucionar isso, os engenheiros provavelmente teriam que revestir toda a estrutura com concreto. A área ao redor do Estreito de Bering, especialmente no lado russo, carece de infraestrutura desenvolvida. Não existem ferrovias por mais de 3.200 quilômetros, e a rodovia mais próxima, a rodovia Inader, ainda em construção, está a mais de 400 quilômetros de distância. Do lado americano, não existem ferrovias ou rodovias por quase 1.000 quilômetros. Isso exigiria a construção de extensas redes ferroviárias em ambos os lados, resultando em desafios logísticos significativos para o transporte de trabalhadores e materiais até o local de construção do túnel, o que inevitavelmente atrasaria o projeto e aumentaria substancialmente seus custos. O custo do túnel em si é estimado em cerca de 12 bilhões de dólares, com os investimentos restantes sendo direcionados principalmente para a construção de toda uma infraestrutura de transporte. Além dessas preocupações, as diferentes bitolas ferroviárias usadas pelos Estados Unidos e pela Rússia poderiam criar problemas logísticos quando as mercadorias precisassem ser transferidas. Além disso, a posição do Canadá sobre o projeto ainda é incerta, o que gera incerteza sobre o suporte internacional ao projeto. Mesmo que o túnel e a ferrovia sejam construídos, ainda seria mais rápido viajar de avião entre os Estados Unidos e a Ásia. Portanto, o túnel seria principalmente utilizado para o transporte de mercadorias, proporcionando uma maneira mais barata e rápida de movimentar carga entre os dois continentes. Uma conexão de transporte entre a Ásia e a América do Norte teria potencial para unir fisicamente o norte e o sul das Américas ao Velho Mundo, impulsionando a economia em ambos os lados do túnel. De acordo com o projeto Link-TKM, se o túnel fosse construído, ele incluiria não apenas ferrovias de alta velocidade, mas também rodovias, dutos, cabos de energia e fibra ótica. Esse túnel de grande envergadura, conectando a Rússia ao Alasca, poderia trazer significativos benefícios econômicos para ambas as regiões, integrando-as mais profundamente na economia global. Esse projeto poderia ser um passo vital para unir o mundo em um futuro de cooperação internacional e compreensão mútua. No entanto, somente o tempo dirá se esse empreendimento colossal será realmente concretizado. E quanto à sua opinião sobre esse mega projeto, ficaríamos interessados em ouvi-la. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Agradecemos por assistir e até breve, com mais conteúdo interessante em nosso canal.